essa palavra, que é a palavra que lava, que limpa, em nome de Jesus. Amém? Dando conta aí, apóstolo? Então pode. Marcos capítulo 16, versículo 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. E Evangelho de Lucas, capítulo 29, versículo 12. Me perdoa, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Eu separei essa meditação porque muitos da igreja e nós se comportamos, igreja, como Pedro. O Senhor Jesus, a Bíblia vai dizer que o discípulo que ele mais amava era João. Porém, também vai dizer que o discípulo que mais amava Jesus era Pedro. Nós temos muita semelhança de Pedro, porque quando a gente confessa, abaixa um pouquinho o fundo, que ama Jesus, muitas das vezes a gente fala, eu amo Jesus mais que tudo, ele é tudo na minha vida. Mas a verdade é que a gente se comporta como Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes. Jesus disse que ele iria negar 3 vezes antes que o galo cantasse uma única vez. E muitas das vezes nós somos como Pedro. Nós amamos Jesus mais do que tudo, mais do que filhos, mais do que tudo que temos, mas negamos a quem a tanto amamos. E Deus pede para que eu leve você a meditar nessa noite, porque você está aqui porque foi Ele que te trouxe. E Ele quer que você seja um Pedro, porque a leitura que eu fiz é quando Jesus já tinha ressuscitado. O anjo aparece para as mulheres que foram ao sepulcro e fala para aquelas mulheres: por que procuras aqui quem está vivo? Ele já não está mais. Jesus, a quem procuras? Ele já ressuscitou, ele já não está mais aqui. Mas ide adiante e avisa os discípulos e a Pedro que ele vai encontrar com vocês na Galileia. Quando eu fiz a segunda leitura, Jesus já ressuscitado, as mulheres aparecem aonde estavam os discípulos, apenas 11, porque Judas já tinha se matado, e os discípulos não acreditam naquelas mulheres. Eles ficam, não, Jesus ele não estava lá no sepulcro, não, ele está assim, isso não é possível, quem é morto morreu, está morto, acabou. Esqueceram das palavras de Jesus, que ele disse que no terceiro dia ele iria ressuscitar, mas acharam, mesmo sendo discípulo, mesmo ouvindo que Jesus iria ressuscitar, ouvindo da boca do próprio Deus, eles esqueceram. Mas Pedro, ele, apesar de ter duvidado, ele não fica só ouvindo, ele sai correndo e vai até o sepulcro. É o único que pega e sai e vai correndo